A paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 7, que tem como título O relacionamento entre nora e sogra. Então, geralmente, quando fala assim sogra é motivo de piada, mas aqui nesta lição que estamos aprendendo sobre os relacionamentos familiares, vamos aprender e vamos estudar uma história belíssima de relacionamento entre nora e sogra. E aí a nossa palavra-chave é honra. Então o relacionamento entre sogra e nora deve ser baseado no respeito, na honra, na lealdade, que nós vamos aprender aqui na história de Noemi e de Ruth. E para a primeira dinâmica, eu quero apresentar para os irmãos esse quadro que o professor vai poder fazer impressão e utilizar com toda a sua classe, uma forma de estudar sobre o conteúdo da lição. E nós vamos falar do top 3 do livro de Ruth. E é um livro bem pequeno, o professor já pode pedir para os alunos irem estudando o livro de Ruth para fazer essa atividade em sala de aula. Primeiro aqui que nós temos o quê? 3 tipos de amor. Aí o professor apresenta para os seus alunos, olha, eu quero que vocês respondam aqui com base no estudo que vocês fizeram do livro de Ruth, 3 tipos de amor. Eles elencarem os 3 dramas que foram enfrentados pela família de Noemi. Aí depois vai falar dos 3 tempos de Noemi, ou as 3 estações da vida de Noemi. Aí 3 lições que nós podemos aprender com Noemi na condição de sogra e 3 lições que nós podemos aprender com Ruth na condição de nora. Então aqui, 3 tipos de amor. Então aqui nós temos o livro de Ruth, 3 tipos de amor. O primeiro amor que nós vamos elencar é o amor de Deus, o amor HP, né? Que nós temos Ruth, uma moabita, que não era da linhagem de Israel, mas ela, com fé, confiou e se entregou verdadeiramente ao Deus de Israel. E aqui nós vamos verificar o quê? Ruth fez parte da árvore genealógica do próprio mestre. Então nós temos aqui o amor do próprio Deus. Ela foi recebida como serva do Senhor. Aí nós temos o segundo tipo de amor aqui, o amor caracterizado pela amizade entre Noemi e Ruth. Nós temos o amor familiar, aquele filia, aquele amor de respeito, de consideração, de honra, como a palavra-chave. Então Ruth honrou a sua sogra e ela acompanhou em todos os momentos, mesmo sabendo que iria ter dificuldades. E aqui no terceiro nós temos também o amor que vai existir entre Ruth e Boaz, o amor conjugal. Mas primeiro nós vamos verificar que nasceu em Boaz o respeito pela Ruth, pela mulher, pelas qualidades e pela virtude dela. E depois nós temos o amor entre um homem e uma mulher, que é o amor eros. Então, os 3 tipos de amor do livro de Ruth. Aí nós temos os 3 dramas enfrentados pela família de Noemi. O primeiro drama foi o quê? Aí o professor vai fazer referência aqui ao primeiro ponto da lição, que fala a escassez que provocou fome na casa do pão. Olha, parece até um contrassenso, eles estavam em Belém, na casa do pão, mas havia falta de pão na casa do pão. Então o povo de Israel estava afastado do caminho do Senhor e muitas vezes a escassez, a fome era utilizada por Deus como forma de disciplina do seu povo. Então eles saíram de Belém e foram para Moabe. Só que em Moabe eles enfrentaram o seu segundo drama. E o segundo drama vivenciado por Noemi foi o luto. Ela ficou viúva, ela perdeu o seu marido. Mas ela ainda tinha os seus filhos se casaram. Após 10 anos, os seus 2 filhos morreram. Então, terceiro drama enfrentado, seguido do luto, a viuvez. Agora, não só ela, mas as 2 noras. Então, nós estamos diante de 3 viúvas. E olha que drama familiar, porque a viúva naquele tempo era desprezada, ela não tinha valor nenhum, porque o homem era a figura que protegia, que trabalhava, que garantia a subsistência da mulher. E a mulher viúva, ela não tinha proteção nenhuma, então os outros se aproveitavam, maltratavam e a pessoa era uma das piores condições naquela época ser viúva. E aí nós podemos entrar aqui nos 3 tempos da vida de Noemi. Então, nós temos o primeiro estágio de Noemi, uma mulher feliz com a sua família. Aí no segundo estágio nós temos o quê? Uma mulher que perdeu tudo.
perdeu a proteção do seu marido, perdeu os seus filhos, estava totalmente sem condições nenhuma. E aí que até fala, quando ela volta para a terra dela, ela fala: não quero mais que me chame de Noemi, mas eu quero que me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Então Noemi se sentia como se estivesse sendo castigada por Deus. Então o primeiro estágio da alegria, segundo estágio da vida dela foi o estágio de amargura, só que aí no terceiro estágio nós temos o estado de bonança, de bênção, porque o Senhor abençoa a Noemi através da sua nora Ruth, que é o que nós vamos aprender. Com o passar do tempo, Ruth vai honrar a sua sogra, o Senhor vai abençoar e depois as mulheres de Israel falam para Noemi que ela tinha uma nora que valia mais que 7 filhos. Então, nós temos 3 estágios da vida dela. Estágio de alegria, estágio de desesperança, provação, mas depois nós temos um cenário de bênção. E aí nós podemos lembrar o quão é importante perseverar em Cristo. Tu, porém, vai até o fim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor nos ajuda a vencer as tribulações da vida. Temos 3 lições da vida de Noemi. Era uma mulher temente a Deus e ela era um exemplo para suas noras, que era Orfa e Ruth. Tanto é que Ruth se converteu ao Deus de Israel pelo exemplo que ela tinha de Noemi. E a segunda lição que nós aprendemos com Noemi na condição de sogra ela é a empatia, ou seja, ela se preocupava com o bem-estar das suas noras, porque quando estavam na condição de viuvez, ela falou o que para elas? Olha, fiquem, voltem para suas famílias, refaça a vida de vocês, arrumem um marido para que vocês possam viver. Então ela se preocupou com o bem-estar das suas noras. E a terceira lição que nós temos da vida de Noemi é que ela respeitava a opinião das suas noras. Porque quando ela falou para suas noras voltarem, Orfa decidiu voltar e Ruth decidiu ir com ela. Mas ela não criticou. Na Bíblia não fala que ela tenha criticado o direito exercido por Orfa de voltar para os seus familiares. E assim nós podemos entrar aqui nas 3 lições da vida de Ruth. Nós temos aqui, vou apresentar 3 virtudes que nós temos. A fé, primeiro, Ruth largou tudo, as probabilidades de ter uma nova vida, por quê? Por amor e por fé no Deus de Israel. A segunda virtude que nós temos aqui é o amor que ela demonstra por sua sogra, o respeito, a honra que ela demonstra por sua sogra. E a terceira virtude que nós temos é a obediência. Então Ruth decidiu seguir a sua sogra, ela largou tudo, ela amou a sua sogra, ela se converteu ao Deus de Israel e ela era uma mulher obediente. Ela ouvia as informações da sua sogra, obedecia, acatava e fazia assim. Porque quando a sua sogra dava as instruções de onde ela iria trabalhar, ela ia, trabalhava conforme a sogra orientava. E depois, quando ela descobriram o remidor, que foi Boaz, ela fez de acordo com o que a sua sogra lhe falava, mais uma qualidade. Aqui nós podemos até mencionar que ela era aquela mulher virtuosa lá de Provérbios. Ela trabalhava, ela não ficava parada, ela fazia tudo. Inclusive, ela recebeu a bênção. Ela largou tudo para servir o Deus de Israel. Ela abençoou Noemi. Ela foi abençoada, ela casou, Deus deu filho a ela. Então essa é a primeira dinâmica, o professor pode fazer com seus alunos, colocar outras informações que queiram. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica. E para a segunda dinâmica, o professor vai precisar de uma bolsa. O professor leva uma bolsa qualquer. E o professor vai deixar a bolsa aberta. E aqui nessa segunda dinâmica, o professor vai retratar sobre a vida de Noemi e Ruth. Exemplos de nora, 2 exemplos de nora e sogra. E essa bolsa, ou uma mala, na classe dos irmãos, vai representar a vida de Noemi. Aí o professor leva alguns pesos para colocar. Aí quando o professor faz referência, olha, Noemi saiu da sua casa, da terra de pão, com toda a sua família para ir para Moabe. Estavam em uma terra estrangeira. Logo, com o passar do tempo, Noemi perdeu o seu marido, ela ficou viúva. Aí o professor vai poder colocar na bolsa um peso, já.
E aí depois, com o passar do tempo, Noemi tinha aquela ferida, estava sozinha, mas ela pensou, não estou totalmente desamparada. Eu tenho ainda os meus 2 filhos. E os seus filhos, como provedores, cuidavam da mãe, se casaram com Orfa e com Ruth. Mas de repente, Noemi perde os seus 2 filhos. Aí o professor vai colocar mais 2 pesos aqui. Só que aí Noemi está muito desamparada, Noemi está muito amargurada, Noemi está com um fardo muito pesado. Noemi não sabe o que fazer. Agora ela estava, além dela ser viúva, ela tinha mais 2 viúvas, que eram as suas 2 noras. Só que, mesmo diante desse cenário de drama, de crise, de luto, de pobreza, de uma situação devastadora que é a viuvez, sem proteção nenhuma, Noemi lembrou do quê? Da terra do pão. Ela lembrou que era o momento da colheita na sua terra de pão. E ela falou assim, eu vou voltar para a terra. Ela decidiu voltar para a sua terra. Então, aqui trazendo para os nossos dias, nunca é tarde para nós voltarmos para a casa de pão. E essa casa de pão é a casa do Senhor. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, volte-se para Ele enquanto há tempo. E ela decidiu voltar. Só que Noemi, ela estava aqui muito amargurada, ela estava com um fardo muito grande para carregar. Ela não sabia o que fazer. E nisso, ela, com um coração bondoso, uma mulher temente a Deus, ela fala para suas noras, ela decide voltar para sua terra com as suas noras, mas ela pensa, ela beija as suas noras e fala, olha, minhas filhas, vocês não precisam me acompanhar. Fiquem aqui e façam a sua vida novamente. E aí elas se abraçaram, se beijaram e elas iam. Tanto aqui, nós temos aqui a figura de Ruth e de Orfa, as 2 iam com sua sogra. Mas a própria Noemi, pensando no bem-estar das suas noras, falou o quê? Para elas voltarem. E Orfa beijou a sua sogra e decidiu, ela tinha esse direito, ela tinha liberdade de escolha e ela decidiu isso. Só que Ruth, ela serviu como o quê? Ela falou assim para sua sogra, olha, eu sei que é seu fardo, que é aqui representando a vida, eu sei que o seu fardo está difícil de carregar. Não me mandes, não me peças para te abandonar, porque eu me apeguei a ti. Olha, o teu exemplo me fez chegar perto de Deus. Agora o teu Deus é o meu Deus. Eu reconheço o Deus de Israel como meu Deus. E aí ela falou, onde tu fores, eu irei. Eu vou te ajudar a carregar esse teu fardo. Eu vou te ajudar a carregar essa bolsa. Talvez, Ruth sabia que talvez, se ela ficasse, teria uma situação melhor do que eu ainda, mas ela falou assim, ó, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde tu for eu irei. Então, Ruth decidiu largar tudo e, demonstrando amor por sua sogra, ela fala, não, eu vou contigo. E ela decidiu carregar o fardo da sua sogra. E aí, ela foi junto com Noemi. E hoje trazendo para as nossas famílias, que possamos ser aquelas pessoas, ou que possamos ser aquelas sogras, ou que possamos ser aquelas noras que ajudem as pessoas a carregar os seus fardos. Porque talvez o fardo da vida de Noemi para ela carregar sozinha era muito pesado. Mas uma bolsa, ó, quando se tem um aqui para carregar cada um do lado, ou os 2 juntos segurando aqui, o fardo fica mais leve. Então que nós possamos ser pessoas que abençoam as outras vidas, que ajudam a aliviar a carga das outras pessoas. Vamos ser bênção na vida dos outros. Então nós temos aqui um exemplo de uma nora que amou a sua sogra, uma nora que amou, que honrou e que manteve uma linda história de amizade com sua sogra. E assim nós podemos ir para a terceira dinâmica. E para a terceira dinâmica o professor vai precisar de uma caixinha com os nomes e um semáforo. E o professor vai chamar 7 alunos. E cada um vai pegar um nome e um vai segurar o semáforo ou a foto do semáforo. E aí o professor, eles vão pegar, e aí o professor vai falar assim, quem pegou o número 1? E aí cada um vai lendo a palavra que pegou. Número 1 está escrito aliança. Aí o professor pode escrever ou colocar a foto de uma aliança. Aí o professor fala assim, o que representa essa aliança? Aí eles vão falar, a aliança representa o casamento. E aí o professor pergunta, quem tirou o número 2? Sogra ou sogro? Aí o professor pergunta, qual que é o papel da sogra? Qual que é o papel do sogro?
Aí, quem tirou o número 3? Vai estar escrito nora ou genro. No número 4 vai estar escrito ameaças. Aí o professor pergunta quais as ameaças dentro de um casamento. E no número 5, nós temos o que? A palavra limites. E aí, dentro dos limites, nós vamos falar do semáforo. Aí o professor fala assim, olha, quando nós estamos no trânsito, nós temos os sinais. Quando é permitido a pessoa passar, quando a pessoa tem que ter sinal de alerta ou quando o farol ele está vermelho e a pessoa não pode passar. E o título dessa dinâmica vai ser Conhecendo e Exercendo o Meu Papel na Família. Aí o professor vai ler com os alunos em Gênesis 2:24, e aí o professor fala assim, olha, aqui estamos falando que quando se tem essas alianças é porque representa o casamento. E o homem vai fazer o quê? Ele vai deixar pai e mãe. Quando ele deixa pai e mãe, ele está formando uma nova família. Então aqui, ó, qual que é o papel do sogro, da sogra e da nora e do genro? Muitas vezes a sogra vê na sua nora como uma ameaça no relacionamento entre ela e seu filho. Então, muitas vezes tem esses atritos, tem essas brigas, tem essas confusões. A sogra tem que entender que quando seu filho casa, ele tornou-se uma só carne com a sua esposa. Então, a sua nora, ela tem que encarar como uma filha e em contrapartida da mesma forma, a nora para com a sua sogra, ela tem que entender, não, é a mãe do meu marido, foi ela, como diz na própria lição, ela quem deu o maior presente, que é o meu esposo, o homem que o Senhor preparou para ser o meu companheiro. É preciso a família saber os seus limites e saber o que agir e saber o que fazer. Então, aí o professor pode desmembrar todo esse versículo falando, conversando com seus alunos sobre os limites, sobre as ameaças, pede para os irmãos contarem os testemunhos e irem falando. O professor vai poder falar assim, olha, quando nós sabemos o nosso papel, quando nós exercemos o nosso papel de forma correta, toda a família tende a ganhar. Que possamos ter aqui esse exemplo de Ruth e Noemi, uma nora que honrou e respeitou, amou e valorizou a sua sogra. E em contrapartida, Noemi, que também foi uma sogra que respeitou as suas noras, entendeu as decisões dela, não criticou as decisões dela e ensinava e instruía. Então aqui é respeito mútuo e é isso que precisa existir em todos os relacionamentos, amor e respeito mútuo. Então, essas são as 3 dinâmicas, que o Senhor abençoe e que possamos sempre fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Tenha uma boa aula.